Muito bem, meu querido, minha querida, tudo bem? Vamos aí então, professor Robson Oliveira, com mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a localização do território brasileiro. Essa aula aqui já faz parte do conteúdo do primeiro ano, mas também aparece muito no terceiro ano, principalmente para aqueles que estão se preparando para o vestibular. Vamos lá, aula rápida, aula bem básica mesmo sobre localização. Então vamos entender um pouquinho, tá? Em primeiro lugar, pessoal, é importante a gente falar aqui, ó, a questão dos paralelos que cortam o Brasil. Nós vamos ter dois paralelos cortando o Brasil, né? Vamos lembrar o seguinte, nós temos aqui a linha do Equador passando ao norte do Brasil e nós temos também o Trópico de Capricórnio passando ao sul do Brasil. Muitas pessoas às vezes falam assim, né, como é que eu vou decorar, né? Se lá no norte tem o Trópico de Câncer também. Tinha uma coisa que era uma brincadeira que a gente fazia muito, né, na época de criança e tudo mais. Depois eu retomei isso na faculdade, né? Lembre-se o seguinte, né, o Capricórnio é melhor ser corno do que ter câncer, né? Lembre-se, é só uma brincadeira, mas é uma forma de guardar essa informação, ok? Então vejam bem, nós temos aqui então duas informações, que em primeiro lugar, o sul do Brasil cortado pelo Trópico de Capricórnio e o norte do Brasil trocado pela linha do Equador. Muito bem, e aí então, pessoal, por conta disso, nós já podemos determinar que no caso brasileiro, nós temos 7% do nosso território, que é considerado então no hemisfério norte, né? Ou seja, é o setentrional, tá? É setentrião. E os outros 93% é o meridiano ou meridional, ok? Então veja, essa é a primeira informação. A segunda informação, pessoal, é que a gente tem também o nosso território, considerando dessa parte aqui, né, para cima, então desprezando aqui a maior parte da região sul do Brasil, nós vamos ter 92% do nosso território na região que nós chamamos de intertropical, ok? E os outros 8% então na região temperada. Então veja, pessoal, é bom que fique bem claro, pessoal, que nós não estamos falando aqui de clima temperado, nós estamos falando de uma região temperada. Lembrando que no Brasil a gente acaba não encontrando esse clima temperado, encontramos um clima muito parecido, que é o subtropical, mas com suas próprias características, que fica para um outro momento para a gente falar de climas do Brasil, ok? Mas lembre-se, tá? Então o Brasil nós temos duas partes aqui, nós temos a parte que é a maior parte, né? Que está na região tropical, né? Ou região na zona climática tropical, e na zona climática temperada nós temos os outros 8% do nosso Brasil, ok? Bom, e aí, pessoal, aproveitando para falar também, né, em termos, já que a gente está falando de porcentagem, né, 100% do nosso território é considerado, então, ocidental. Nós estamos no ocidente, né? Então, nós estamos a oeste da linha do meridiano de Greenwich, ok? E olha só, pessoal, o nosso território, esse tremendo território que você está vendo aqui, né, ele é gigantesco, né? O Brasil é considerado um país de dimensões continentais. Como assim, né? Dimensões continentais. Algo em torno aí de 8.514.876 quilômetros quadrados. Ele é considerado então o quinto maior país em termos de extensão, né? Nós lembramos aí que nós temos a Rússia, o Canadá, né? A China, os Estados Unidos e o Brasil, né? nesse rol dos grandes países, então, em termos de extensão territorial. Lembrando também, pessoal, que mesmo o Brasil sendo o quinto, nós somos o segundo, né? Olha só, veja bem, nós somos o segundo. E isso é muito importante para nós em espaço ecúmeno. O que significa isso, né? Nós temos então um espaço muito grande para aproveitamento econômico, né? Eu sei que ecúmeno lembra muito ecumenismo, religião, não tem a ver com o país católico, nada disso. Temos a ver, né, com o fato de que o nosso território, né, o território brasileiro, ele tem uma grande extensão própria para atividades econômicas, né? É fácil, o Brasil não tem desertos, ou tem uma parte semiárido, mas não um deserto, né? Nós não temos grandes acidentes geográficos que podem impedir o desenvolvimento da economia brasileira. Então, por conta disso, fica muito fácil explorar as grandes partes do Brasil. Só perdemos para a Rússia, lógico, né? A Rússia é praticamente o dobro do nosso território, tá? Mas tirando a Rússia, a gente não perde, ok? Então fica aí algumas informações que nós trazemos aqui, né? E é importante também a gente falar um pouquinho, pessoal, que o nosso país, ele é considerado, vou pegar aqui o azul que fica mais fácil, ó, um país, então, simétrico, né? As dimensões do nosso território. Então a gente percebe o seguinte, nós temos aqui, ó, a linha norte-sul, né? Que ela é gigantesca, algo em torno de 4.394,7 ou 399, né? Ó, 4.000, faltou aqui, perdão.
4.394,7 quilômetros, ok? Agora ficou certo, estava faltando ali, né? Então veja, e quando a gente pensa na extensão oeste até o leste, é muito próximo, né? 4.314,7 quilômetros, pessoal. Então, se vocês percebem o seguinte, que a dimensão do nosso território é muito, mas muito próximo uma da outra ali. E já que a gente colocou em dimensões, vamos aproveitar também e colocar ali o que a gente chama então de pontos geodésicos, ou os extremos do Brasil. Lembre-se, pessoal, muito importante na hora de você fazer uma prova sobre localização do Brasil, né? O vestibular vai tentar te confundir, trocar lugares, trocar dados ali. Fique muito ligeiro com isso. Então vamos lá. Em primeiro lugar, aqui no norte, ó, se você me permite, vou apagar aqui um pouquinho, né? Para ter mais espaço aqui, né? Apagar o espaço para ter espaço, né? Então aqui nós temos aqui, ó, né, o extremo norte do Brasil, que nós chamamos então de nascente, tá? Do rio Ayalã, ou também chamado, né, de Monte. Vou apagar o resto aqui, aproveitar aqui para não ficar aquela bagunça, né? O chamado Monte Caburaí, ok? Então veja ali, no Monte Caburaí, na nascente do rio Ayalã, nós temos o nosso extremo norte. E vamos lá para o sul, num rio transversal, pequeno rio que vai estar ali no Rio Grande do Sul, nós temos então o chamado Arroio do Chuí, ok? Bom, aí pro lado oeste aqui, mais uma nascente, a nascente do rio Moa, ou Moá, né? Na Serra Contamana. Ok? E aí, por último, aqui no litoral, lá na Paraíba, nós vamos puxar uma flechinha para cá, ó. Nós vamos ter também nessa região a chamada Ponta do Seixas. Tá aí, então, facinho, pessoal, a gente conseguiu tranquilamente definir os pontos extremos. Lembre-se, né? Nós temos uma grande área de fronteira, né? Só determinando, lembre-se, pessoal, quem não assistiu a aula sobre diferença de fronteira, diferença de limite, volta um pouquinho que você vai encontrar esse vídeo aí, é muito interessante você saber, tá? Bom, nós temos uma grande área de fronteira, né? Nosso país praticamente faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, com exceção de dois, o Chile e o Equador, ok? Chile e Equador não tem saída direta, nós não temos área de fronteira com esses dois países, ok? Bom, pessoal, fica aí uma dica para você. Quem já participa das minhas aulas vai lembrar que a gente sempre faz uma brincadeira no final e a gente vai fazer uma paródiazinha aí pra gente cantar, né? Vamos brincar um pouquinho. Olha só, né? Lembra do Chora Me Liga? Né? Vamos fazer isso. Ó, é hora de se localizar o Brasil, eu vou apontar, é no ocidente, é tudo no ocidente. Eu te falei que era cortado pelo Equador, a maior parte meridional é austral. Eu te falei era austral, não é tão fácil assim, prefiro ser corno e morar num país que é banhado só pelo Atlântico. E se me perguntar com quem não faz divisa, pro Chile e Equador não existe qualquer saída. Chora, me liga, implora que eu explico de novo, me pede socorro, limites vou apontar. No norte o Caburaí, no sul o Chuí, no leste os Seixas, oeste Serra Contamana. Então fica aí, pessoal, uma aula rapidinha para você guardar. Aproveita aí e a gente se vê logo logo.